A segurança rodoviária continua a ser um dos maiores desafios de saúde pública em Moçambique. Diariamente, os acidentes de viação deixam consequências graves, desde ferimentos complexos até perdas humanas, afetando famílias inteiras e sobrecarregando o Sistema Nacional de Saúde. Para abordar o impacto real destes acidentes no corpo humano e na vida das vítimas, convidamos o Dr. Barnabé Antônio de Oás, médico ortopedista e traumatologista e diretor do Departamento de Ortopedia do Hospital Central de Maputo. Médico com larga experiência no atendimento às vítimas de acidentes rodoviários. O nosso convidado traz consigo uma experiência clínica, humana e direta sobre a realidade que muitas das vezes conhecemos apenas através de números e estatísticas. Sejam todos bem-vindos a esta especial Live Road Podcast da Anviro TV, num dia em que festejamos após a entrada do novo ano 2026. Queremos desta forma dizer a todos os nossos amigos internautas, sejam todos bem-vindos a este ano de 2026. Que seja um ano de sucesso, um ano também de paz e segurança nas nossas estradas. Mas para falarmos melhor deste tema que mexe muito com a sociedade moçambicana, nada melhor que nós conversarmos com o Dr. Barnabé, médico ortopedista e também traumatologista e diretor de ortopedia do Hospital Central de Maputo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Road Podcast. Como é que passou as festas do Natal e também da virada do ano, doutor? Muito obrigado. Realmente eu passei muito bem as festas do Natal e também do fim do ano. Passei em família. Felizmente não houve nenhuma agitação, não tivemos que sair de casa, então ficamos em casa, passamos bem, não houve incidente. Penso que foi uma boa ocasião de conviver com a família. Muito obrigado, doutor. Vamos entrar no nosso tema central, que é mesmo relacionado com a questão de acidentes de viação e também a emergência silenciosa, que muitas das vezes nós temos acompanhado a nível dos hospitais. O drama que muitas das vezes as pessoas vítimas dos acidentes de viação têm sofrido no seu dia a dia. Dr. Barnabé, a partir da sua experiência no Hospital Central de Maputo, que tipo de vítimas chegam com mais frequência após acidentes de viação? São vários, de fato, são vítimas de acidentes de diversos tipos, acidente ferroviário, nesse caso acidente de viação, aparecem doentes, vítimas de acidente de viação, choque entre duas viaturas, por exemplo, choque entre dois carros, aparecem doentes, vítimas de despiste e capotamento do seu carro, do seu transporte, aparecem também doentes, vítimas de embate do seu automóvel contra um obstáculo fixo. Também aparecem doentes cujo acidente foi tipo atropelamento, carro ou peão, quando foram atropelados. E, ultimamente, assistimos um fenômeno novo, que são acidentes envolvendo motas. Ok, sim. Esse é um fenômeno novo, onde já estamos a ter motas por aplicação, né, com motas taxistas e também que fazem entrega de produtos por aplicação, então, por aplicativo. Esse é um fenômeno novo que está acontecendo no nosso meio. Estamos a ter muitos casos de doentes vítimas de acidente de moto. Estou a falar de acidente de moto tipo choque entre moto e outros veículos de maiores dimensões, como o carro, caminhão ou mesmo autocarros. Okay. Ou mesmo choque entre as motas. Muito bem. É um fenômeno novo, mas está a acontecer. E é uma realidade devido a essa onda crescente destes serviços aqui no nosso país. Exatamente. Doutor, falou muito bem da virada do ano. Que balanço é que faz comparando com os anos anteriores? Lembrando que o ano de 2025, a quadra festiva foi uma quadra festiva típica comparando com o ano de 2024. Houve algum incremento, houve alguma redução em termos de entradas das vítimas dos acidentes de viação no Hospital Central de Maputo, Dr. Barnabé? Essa é uma boa pergunta, uma boa observação. Realmente, comparando finais do ano 2024 com este, a diferença é enorme. Ok. Ano passado, ano 2024 para 2025, tivemos poucas entradas de doentes nos nossos hospitais. Okay. Isso é importante acentuar, poucas entradas. Razões já são meramente conhecidas. Mas também tivemos, no mesmo período, entradas de doentes gravíssimos. A diferença que faz com este ano recente
é que houve poucas entradas sim, mas poucas entradas eram doentes graves. Graves, ok. Este ano, 2025 para 2026, houve muitas entradas sim, mas eram doentes menos graves. A diferença é enorme. Sabemos que o ano passado, desde 2024, 2025, por causa das restrições, muitos não tiveram essa mobilidade que tiveram este ano. Mesmo tendo acidentes, não vieram imediatamente aos hospitais, por restrições já conhecemos, por causa da conversão social que tivemos. Esse ano houve realmente uma liberdade total e completa. Mas ainda assim, os casos que entraram, agora em termos de número, seja enorme, não houve casos graves. Inclusive não houve, em termos de gravidade, lesões associadas aquelas explosões, né? Sim. Objetos pirotécnicos, exatamente. Nos outros anos anteriores, mesmo antes de 2024, já tivemos muitos casos desses, graves, com lesões da mão muito graves. Desta vez, não. Penso que há um certo grau de tomada de consciência em relação a esse tipo de objetos. Exatamente. E em relação também aos acidentes de aviação, creio que há um tipo de consciência também que vai chegando nas pessoas, vão olhando para esta questão dos acidentes de aviação como a realidade, Dr. Bernabé. Esse é o nosso desejo, seria bom se assim fosse, mas no fundo, como eu disse, o número sempre aumenta. Exato. A tendência é aumentar, a população automóvel está a crescer cada dia que vai, né? E agora, como eu disse, entrada de motas. Exato. Agora já é um veículo, vamos dizer, normal entre as nossas vias, as vias, então... a incrementação de acidentes está a acontecer, sim. Felizmente, neste ano não muito graves. Não muito grave, exato. Doutor, quais são as lesões ortopédicas mais comuns resultantes de acidentes rodoviários em Moçambique, sobretudo que chegam ao Hospital Central de Maputo? E as lesões mais frequentes no nosso hospital são derivadas de tipo de acidente, tipo de trauma envolvido em cada acidente. Então, dependendo do grau nesse caso de incidente ou do grau de energia envolvida no acidente, recebemos em primeiro lugar doentes com fraturas de fêmur. O fêmur é o osso longo maior que existe no corpo humano, então para partir esse osso tem a haver uma grande violência. Essa é a causa número de internamentos nos hospitais, inclui crianças também. E a seguir são pessoas que têm fraturas da tíbia ou perna, sobretudo vítima de acidente tipo atropelamento de carro pneu. Consoante o nível, a altura do carro, o carro pode bater acima do joelho ou abaixo do joelho. Então muitas vezes sofre abaixo do joelho. Então esse é o segundo caso. E a seguir são os casos de fraturas do ombro, o ombro do abraço. Quando o acidente for muito violento, pode bater nas pernas e cair e sofrer no ombro ou no antebraço. E a seguir também fraturas do antebraço. E também, se for muito violento, temos também fratura da bacia e da coluna. Mas se for lesões, se for trauma leve, de baixa energia, temos lesões simples, como entorses, contusões, luxações, coisas assim pequenas, também acontece. Mas, em primeiro lugar, são fraturas de ácido de fêmur, cujo tratamento, praticamente é obrigatoriamente cirúrgico, temos que operar. São essas fraturas que acabam levando a pessoa para ficar paraplégico, tudo. Não por aí. Então leva-nos muitas vezes a sala de operações. Quando esses casos de soluções, muitas vezes tem que ser cirúrgico, com exceção de crianças pequenas. Muito bem. Estamos em conversa com o Dr. Bernabé, médico ortopedista e também traumatologista, diretor de departamento da ortopedia do Hospital Central de Maputo, no dia que nós estamos a olhar a questão relacionada a trauma após acidente de aviação, aquilo que são as consequências que muitas das vezes as vítimas têm sofrido, têm tido após o acidente de aviação. Eu quero pedir também a si, caro amigo internauta, para que possa deixar o seu comentário e partilhar a sua experiência em torno do tema do dia de hoje, e não se esqueça também de deixar a sua questão, que na oportunidade Dr. Bernabé poderá fazer algum vídeo e também partilhar com todos vocês, caros amigos internautas, e nós na oportunidade iremos partilhar aqui nesse espaço Road Podcast da Ambir TV. Lembrar a todos que esse espaço trata mesmo de assuntos relacionados à segurança rodoviária aqui no nosso país, a partir da assistência médica, a partir das leis, a partir do código, normas de estrada,
tudo você acompanha nesse espaço Road Podcast da Ambir TV. No dia em que hoje, sexta-feira, nós estamos em conversa com o diretor do Departamento da Ortopedia do Hospital Central de Maputo, eu falo de Dr. Barnabé. Dr. Barnabé, volto assim. A diferença entre lesões sofridas por condutores, passageiros e peões. Eu faço essa questão porque muitas das vezes o condutor está à frente e ele que está aí a conduzir está mais perto do perigo, e temos também os passageiros que muitas das vezes estão atrás, e também tem o peão que está aí à frente, que está mais vulnerável aos acidentes de viação. Você que é especialista nisto, sempre que recebe algum doente, a primeira coisa querem saber que tipo do incidente houve. É um choque entre carro, houve um atropelamento, e depois vão analisar a gravidade, o trauma que esta pessoa foi recebendo. Vão notando que há sempre diferença. Quando é um peão, parece que sofre mais; quando é o condutor, parece que sofre menos; ou quando é o passageiro, sofre mais ou menos. Há diferença desses tipos de acidentes, doutor? Essa é uma boa questão. Realmente não há diferença. O que impacta de verdade é o tipo de energia envolvida em cada acidente. Ok. É simples de pensar, de perceber que isso é assim. Pronto, isso é igual se é motorista ou passageiro ou meio peão. Vamos lá supor que há um acidente coletivo, tem lá passageiros e motoristas. O carro estava a andar num período, num troço, vamos dizer, pode andar até 100. Ele está a andar mesmo a 100. Há um acidente de despista, todos eles sofrem mesmo da mesma forma. Quando, dependendo do impacto que cada um tiver absorvido como energia, pode sofrer de forma diferente. Já não há grande diferença se é comprador ou motorista ou mesmo peão. Agora, há uma coisa muito específica por caso de peões, por exemplo. De peões, exato. Se o peão é atropelado, também depende da energia envolvida nisso. Ok. Não vamos pensar só porque é peão, sofre menos, sofre mais. Não. Se o carro vem, você imagina que o carro, as estradas que têm limite de velocidade 120 km/h. Exato. E você está a andar 120 km/h, naturalmente. Naturalmente, exato. Se você passa por cima de alguém com 120 km/h, é atropelamento, sim, não quer dizer que não vai ser menos grave, pode ser fatal. Pode. A energia envolvida no trauma, isso que determina a gravidade. A gravidade do impacto. Yeah. Então é igual se é motorista ou passageiro. Doutor, é que muitas das vezes o motorista sai ileso. A questão é que vocês também perguntam, quando vê ali outras vidas, por exemplo, vamos falar de um transporte coletivo de passageiros, vocês vão recebendo um transporte que transportava, por exemplo, 20 pessoas, não é? Embora que os nossos transportes coletivos levam no máximo 17 pessoas, não é? Mas estava ali mais 3 pessoas a mais, e vocês vão ver que os passageiros estão totalmente graves. E o motorista às vezes só tem um arranhão. Não se faz essa questão, mas como é que isto saiu ileso? Será que alguma coisa aí relacionada à superstição, ou à sorte, ou Deus ainda deu oportunidade a este indivíduo? Mas é aquilo que o doutor esteve a explicar. Sim, não? mas de fato é um bom ponto de vista. Realmente acontece isso. Acontece muitas vezes o motorista. O que eu entendo como médico, realmente, o motorista até o controle do veículo, ele pode esquivar o veículo se quiser. Exato. Não vai se entregar a ele sabendo que pode esquivar para ele escapar. É uma reação, é um instinto. Essa é a minha percepção. Exato. É um instinto. Escapa ele, esquiva ele, lesiona menos ele, mas os outros já não é com ele, vamos dizer assim. Agora, quando o impacto é mesmo, ele não tem como esquivar. Não tem como esquivar, exato. É igual, se é motorista, ou cobrador, é passageiro, é não sei o que, então o impacto depende da energia envolvida, é só isso. Exato. É só isso. Muito bem. Doutor, muitos jovens estão entre as principais vítimas dos acidentes de viação. O que mais preocupa quando recebe um jovem acidentado no bloco operatório ou na emergência? Em todos os casos de acidentes graves, a nossa preocupação primária é exatamente a vida dessa pessoa. Exato. Então, a nossa preocupação é salvar a vida dessa pessoa. Primeiro. Segundo, salvar um membro dessa pessoa. Ok. Um membro afetado nesse Afetado, caso. exato. Okay? Essa é a nossa preocupação. Agora, se é um doente jovem, criança, adolescente, isso também tem em conta, mas tem mais com o tempo de recuperação dessas pessoas. Então, a idade interfere mais nesse sentido.
Agora, pronto, os jovens, infelizmente os jovens são os mais afetados, São os mais em afetados. acidentes violentos e graves. Ok. Não sei se faço entender. Sim, sim. Os jovens são a idade etária, vamos dizer, entre 20 e 50, 60 anos por aí. Ok. É a idade que tem envolvimento de acidentes mais graves, mais ok. violentos, por razões também meramente conhecidas. Né? Em termos de, mais uma vez, a força motriz da sociedade, geralmente, é o jovem. Ok. Então, implicações que esses doentes têm, exatamente, é mais ou menos o tempo de recuperação. Concentramos mais nos jovens que são a força motriz é desenvolvimento socioeconômico. Essa idade é a idade de trabalhador, vamos dizer assim, trabalhador ativo. Então, pronto, esse seria o segundo plano. O primeiro plano é salvar a vida dessa pessoa. A vida desta pessoa. O segundo plano seria salvar um membro dessa pessoa. Né? Porque realmente se é um jovem, perde a perna, não tem como trabalhar com facilidade, sem uma perna. Ou perde o braço, então, também é preciso temos que ponderar em termos de tratamento posterior, após salvar a vida, salvar o membro. Vamos ver o que pode ser feito para ele depois desse acidente. Né? Temos de envolver-nos muitas vezes na fisioterapia, é um processo longo, leva muito tempo, é um tempo que estamos a perder em termos de em termos de trabalhador. Isso tem implicações socioeconômicas tanto para ele como indivíduo, como para a família dele e como para a sociedade de uma forma geral. E depois tem sempre havido a recuperação, doutor, depois de uma grave lesão, há sempre uma recuperação. Quais são as experiências que podem partilhar connosco das vítimas que passaram das vossas mãos, passaram da emergência do hospital central, sofreram graves consequências após o acidente de viação e que em algum momento os doutores a nível do seu departamento dizem, aqui sou um milagre de Deus, mas com a vossa experiência, o vosso conhecimento que Deus depositou em vocês, há vítimas que recuperam, doutor. Mesmo as famílias dizendo, a sociedade e a família dizem aqui, já não há mais nada a fazer. Após passar pelas vossas mãos, há experiências que pode partilhar connosco, doutor? Certeza. Há certeza muitos dos nossos pacientes que recuperam na totalidade. Pronto, não é só da nossa parte, mas também, sobretudo, após depois de darmos alta ao doente, muitas vezes a gente continua na fisioterapia. Então, essa é a fase complementar do tratamento ortopédico, nesse caso, em doentes acidentados. Então, se sofreu membros inferiores, por exemplo, ficou muito tempo acamado. Até pode ter sido operado ou não, né? Mas sofreu muito tempo acamado, significa muitas articulações ficam rígidas e o membro que lesionou praticamente perde a sua função. Então, é importante, no fim, recuperar a função. É por isso que nós estamos ali presentes, para tentar, no fim, recuperar a função daquele membro. E para o jovem, que é ativamente, o jovem ativo em termos de trabalho, voltar ao lugar de trabalho, para sustentar a si, a sua família, naturalmente contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Doutor, achas que, dada a gravidade que esses jovens, muito bem o doutor disse, que preocupa bastante quando recebem o jovem vítima do acidente de aviação, acha que, dado a sua gravidade na avaliação médica, achas que isso resulta do excesso de velocidade ou o álcool, a condução sob efeito do álcool ou o uso do telemóvel durante a condução? Quais são as consequências mais graves? Em termos de gravidade, como disse, não depende muito desses fatores. Não depende desses fatores. Depende mais da energia envolvida no trauma. Isso é importante. Sim, se o condutor exceder a velocidade. Para já, excesso de velocidade é uma definição segundo o Código de Estrada. Segundo o Código de Estrada, eu posso estar a viajar numa estrada onde a velocidade máxima é 120, estar a andar 120, estou dentro das normas, portanto, não estou a exceder a velocidade. Mas imagine capotar a 120 km/h. O que vai acontecer? Isso é muito grave. Nesse sentido, a gravidade depende da energia envolvida. E se atropelo alguém a 110 km/h, não é igual a atropelar a mesma pessoa a 10 ou a 20 ou 30 km/h. É diferente. A energia envolvida no impacto. Isso é fundamental. É que é mais fundamental. Agora, se um está sob efeito de álcool, naturalmente, a concentração perde, naturalmente. O está sob efeito de álcool já não se concentra. Não consegue avaliar e reagir a tempo em caso de acidente. E o uso de telemóvel, naturalmente, a pessoa distrai. Usar o telemóvel distrai a pessoa.
tira a sua consideração e distrai naturalmente. Agora, se o indivíduo está a usar o telemóvel, está a conduzir, está a andar a 10 km a hora, pode não acontecer nada. Está a usar o telemóvel, está a conduzir a 120 km a hora, pode acontecer muita coisa. Então, o uso do telemóvel como tal, naturalmente que é proibido, é perigoso, tira a concentração, mas mais uma vez, o mais importante, o impacto que isso vai dar no organismo humano, no somente a energia envolvida no trauma. Doutor, estamos mesmo a caminhar a reta final da nossa conversa, mesmo deixando aquelas últimas duas questões. Doutor, que consequências físicas e psicológicas permanecem na vida do acidentado, mesmo após receber alta hospitalar? As consequências são várias, né? e são grandes. O doente pode ter sofrido um trauma grave e ficar muito tempo hospitalizado, quando ele está afetado em termos físicos e psicológicos, naturalmente. Mesmo tendo alta, mesmo depois de recuperar, aquele impacto que teve durante o acidente, ou durante o trauma que sofreu, ou durante o tempo de internamento no hospital, vai ficar permanente. Vai ficar na sua memória até certo ponto. Então, pode ter consequências físicas e psicológicas permanentes, né? Ou temporárias, vamos dizer assim. Então, pode ser de curto tempo ou longo tempo. Depende da situação. Depende da situação. Mas então, nós temos a sociedade para também ajudar no sentido de reabsorver essas pessoas, reintegrar essas pessoas, começando com a fisioterapia, começando com a família e também a sociedade em geral em termos de emprego. Né? Tentar reabsorver a mesma pessoa que sofreu acidente e também em termos psicológicos também ajuda bastante esses pacientes. Não isolar, né? Está a cochear, agora já não serve, não, mas pronto, é sempre útil manter esse doente, esse paciente integrado na sociedade para ser útil, ainda pode ser útil. Muito bem. Doutor, muitas das vezes nós, ali a sociedade, por detrás, não imagina as consequências graves, o impacto que os acidentes de aviação traz para o país e, sobretudo, para o Hospital Central de Maputo. E não só o Hospital Central de Maputo, em todas as urgências, não é? Qual é o impacto real dos acidentes de aviação? Sabemos que quando só uma vítima, quando chega, tudo para, todos os médicos vão ali concentram-se. Que impacto isso pode ter, ou melhor, traz para a sociedade moçambicana e não só, no sistema de saúde mesmo? O impacto é grande, porque só para saber, o departamento de ortopedia tem 200 camas. 200 camas? O Hospital Central só tem 200 camas, 150 delas são para adultos e 50 delas são para crianças. E como eu disse, os acidentados na sua maioria são jovens, então, de 20 a 50 ou 60, 50 anos normalmente, são as pessoas mais envolvidas no acidente. Ok? Então temos média de internamento nesse hospital de 6 pacientes por dia. 6 pacientes por dia? Internamento. Vítima do acidente de aviação? Internamento, 6 pacientes por dia. Num ano pode chegar a ter 2.000 pessoas internadas num ano. E para operamos mais ou menos 900 pessoas por ano. Por ano? 100? 900? 900 pessoas por ano. Muitas pessoas passam pela cirurgia. E não só, é importante ter em mente que o tempo de permanência no hospital, no departamento de ortopedia é maior, que vai até 21 dias. Isso é o tempo médio, vamos dizer. Tempo médio de permanência no hospital. Há pessoas que ficam até 1 mês, 2 meses, 3 meses hospitalizadas ainda, que fica menos tempo. Naturalmente, dependendo do grau de lesões que a pessoa sofreu. Então o tempo de permanência pode ser mais ou menos à volta de 21 dias. E o departamento tem 10 especialistas na área de ortopedia e traumatologia. Então desses 10, temos adicionalmente 4 que são chineses. E temos 25 residentes, são médicos que estão -se a formar na área de ortopedia e traumatologia. Esses residentes se dividem também em primeiro, segundo até quarto ano de formação. Então cada um deles tem suas tarefas, estão em formação, mas ajudam-nos bastante na resolução dos muitos problemas que nós temos nas urgências, sobretudo os residentes do quarto ano, eles já têm habilidade, até de resolver muitos problemas. Então nós especialistas ficamos apenas na retaguarda, somos consultados caso haja alguma dúvida em relação à conduta a tomar perante um doente grave.
só intervirmos nesse sentido. Fora disso, ele já tem funções para resolver. Ok. Então, para isso é para dizer que o departamento sofre bastante com Sofre isso. bastante, exato. Quanto maior for o número de acidentados graves, então, maior recurso o departamento vai precisar, né, e consequentemente para menos tempo de internamento os doentes vão precisar. Ok. Então, se tivéssemos condições ótimas como acontece lá fora, onde o doente entra, por exemplo, como a fratura fechada do fêmur, por exemplo, é operado no primeiro dia ou segundo dia, depois vai à enfermaria já operado, 2, 3 dias depois tem alta, seria ótimo. Seria ótimo, o nosso exato. sonho, mas Sim, não é, a nossa realidade não é bem assim. Então o doente entra, fica 1, 2, 3 semanas, depois é que é operado. Quando já ficou quase 1 mês internado, depois é que é operado. Que é operado. Depois da operação operação leva também algumas semanas de recuperação, depois no tempo de recuperação. Mas isso é que se deve, muito doutor? longo. Pronto, de uma forma geral, são falta de recursos que nós temos no Falta de hospital. recursos, exato. Mas que há uma vontade enorme para isso, exatamente. Existe, a vontade sempre existiu, por isso vamos lá todos os dias. Todos os dias, exato. Mas pronto, há limitações. Pronto, há recursos que nós preferimos usarmos na parte da ortopedia e traumatologia, são recursos caros. Estão a falar de implantes caros. Exato, Uma família não fabrica esses implantes. Tem que ser implantes que o Estado deve comprar, trazer de fora, tem os seus preços e oferecer à população, uma vez que não é pago. Uau! E oferecer à população. Uau! Então isso não está a ser fácil para o Estado, tem que comprar para oferecer. Porque nenhum doente cobra, paga melhor. O Estado não cobra por esses implantes. Exatamente, exato. Então, pronto, o impacto é grande. É grande, né? exato. Então, nossa luta é mesmo tentar melhorar nesse sentido. Temos mais implantes, temos mais pessoal formado e atender o menor tempo possível o doente para ir integrar a sociedade em pouco tempo. Doutor, achas que se o país dispusesse ou se o país tivesse os serviços de emergências médicas ativas logo após o acidente de viação, ocorre logo o acidente, está lá uma ambulância, está a socorrer a vítima e ajudar muito os serviços de urgências do hospital, sobretudo o vosso trabalho, o vosso departamento de ortopedia, iria ajudar bastante isso? De certeza, sem dúvida. Com certeza. Pronto. Esse é um sistema que se tentou criar, mas está a ter muita dificuldade. Dificuldades, porque não envolve só o hospital. Que ela envolve muitos setores da sociedade. Quando ambulâncias podem ser mandadas para um hospital, mas tem de haver recursos e acessibilidade dessa ambulância em toda a sociedade. Tem de haver acessibilidade às ambulâncias, via de acesso para as ambulâncias. Nós assistimos, mesmo na situação da ambulância que temos agora, é difícil. Exato. O tráfego está de tal forma intenso, muitas vezes até nem obedece, não dão acesso, não dão a prioridade à ambulância, né? A sociedade infelizmente está nesse sentido. É mau, infelizmente é mau. Em outros países mais organizados, os bombeiros estão envolvidos. Os bombeiros são os primeiros que dão o primeiro socorro. São os primeiros já dão o primeiro socorro. Então, os bombeiros já têm médicos que podem ajudar a dar o ABCD, vamos dizer assim, que é para ajudar para evitar danos maiores nos pacientes. Como disse, em primeiro lugar, salvar a vida daquela pessoa, em segundo lugar, eventualmente salvar o membro daquelas pessoas. Muito bem. Então, os primeiros socorros impactam muito. É base. É a base. Existe uma cadeira chamada ATLS. A ATLS recomenda exatamente isto. Então, a primeira pessoa que entra em um dado doente deixar em condições de reabilitar, vamos dizer, pelo menos ressuscitar aquela pessoa, pôr em condições de ser transportada do lugar do acidente até um hospital mais especializado, o mais próximo possível. É esse o plano de ambulância, mas infelizmente ainda não chegamos a essa fase. Doutor Barnabé, nós não temos aqui o vídeo preparado, mas já recebemos aqui algumas vítimas, sobretudo, posso mencionar o nome, a Serafina, que muito bem falou do senhor. Ela disse que o senhor ajudou muito quando ela sofreu um acidente de viação e o Dr. Barnabé esteve ali, apoiou. Ela hoje é cadeirante, mas mesmo assim ela não sente-se nesta condição de cadeirante devido à força que o Dr. Barnabé, junto com a sua equipe, deram a ela
Infelizmente ela está nesta condição, mas diz que o Dr. Barnabé muito fez por mim. É por essa razão que nós temos que trazer o doutor aqui conosco. Temos que trazer aqui o doutor, que é para poder falar na primeira pessoa, não é? Falar do impacto dos acidentes de aviação e falar também, deixar a sua experiência com as vítimas que já passaram das suas mãos, mesmo tendo passado das mãos dos outros médicos. São médicos que estão na gerência do Dr. Barnabé, são médicos que qualquer dúvida vão lá, doutor, o que eu faço agora? O doutor diz, não te preocupes, fica calmo, faça isso, e depois de facto resulta. Então tivemos aqui vítimas que deixaram ficar uma mensagem mesmo tocante, emocionante, uma mensagem de agradecimento ao Dr. Barnabé, e que até hoje dizem que o doutor ainda continua dando força a essas pessoas após o acidente de aviação. Já passa 7 anos que esta vítima sofreu acidente de aviação, passou das suas mãos, ela não se esquece, chama-se Serafina Paulo Santo, é isso, não é, produção? Serafina Paulo Santo, ela esteve aqui conosco e agradeceu muito, que teve um doutor no Hospital Central que muito me ajudou, deu-me tanta força. Ele acreditou que não é o fim e tudo ele fez. E hoje eu estou aqui, nessa condição de cadeirante, mas não significa que é o fim, dada a força que o Dr. Barnabé deu a ela. E nós mais uma vez queremos agradecer, doutor, e dizemos, continua sendo esse anjo na terra enviado por Deus, não é? E que Deus deu este conhecimento a si, e que transmite esse conhecimento nas pessoas vítimas dos acidentes de aviação, e que muitas das vezes tem trazido um consolo nas famílias após ver os seus familiares vítimas dos acidentes a recuperar, mesmo em situações que se diga aqui não há mais chances, nas condições que nós sabemos que o nosso país enfrenta. Muito bem, o doutor disse que infelizmente o governo muito luta para trazer soluções, mesmo que isto que fique bem claro, muitas das vezes quando a vítima entra não paga nenhuma taxa, não paga nenhuma taxa, ela é socorrida na emergência, e o doutor disse que há implantes que são trazidas de fora e isso custa um valor relevante. É por essa razão que estima-se que mais de 100 milhões de dólares, doutor, se eu estiver equivocado, por ano o país gasta face aos acidentes de aviação. Se eu estiver equivocado, o doutor, em termos dos números, vai corrigir-me. Mais de 100 milhões de dólares por ano o país gasta. São implantes que são trazidas de forma social, implantada nas vítimas dos acidentes de aviação. Outras vítimas acabam recuperando mesmo e voltando ao seu estado normal. Voltando, né? Parece que teve um acidente grave e estavam ali. Tudo isso graças aos nossos heróis, aos nossos médicos. Por isso, caros moçambicanos e a toda a sociedade no geral e ao governo em si, vamos respeitar a vida desses heróis. Hoje recebemos aqui o Dr. Barnabé, diretor do Departamento de Ortopedia do Hospital Central de Maputo. Doutor, últimas considerações, algo ficou de fora e queira, por favor, crescer neste momento. E a dizer muito obrigado à dona Serafina por esse reconhecimento. Portanto, ela pronunciou-se, outras também podia ter a oportunidade de se pronunciar, mas não consegue. Pedir desculpa que não podemos atender devidamente, não podemos ajudar devidamente. E pronto, como últimas recomendações, talvez tenho aqui a mensagem a dar aos automobilistas, né? Os automobilistas, os peões, aos condutores. Talvez ler mesmo a mensagem. Faz favor, doutor, fecha a vontade. A câmara está mesmo posicionada para si, doutor. Aos condutores, para dizer que a estrada ou a via que usa não é uma propriedade privada. Quando é estrada pública, via pública, há regras por obedecer, há regras por cumprir, e essas regras têm que ser cumpridas, dando condução com muita prudência mesmo, sabendo que não é o único utente, respeitando os outros utentes também nas mesmas vias, ok? Sempre recomendável o uso de cinto de segurança, isso é importante, o cinto de segurança. É sempre recomendável, não beber quando estiver a conduzir, sobretudo nessa fase já passamos, felizmente.
Portanto, não exceder a velocidade, como disse, o excesso de velocidade é uma definição de código de estrada, mas já aquele andar a velocidade mesmo dentro do período estabelecido, que não dá para abrandar e evitar o embate. Para ser de velocidade, praticamente a definição é exatamente esta. Ok? Então, para não pôr em perigo a vida das pessoas que estão à sua volta, a sua família, a vida de outras pessoas, é preciso ponderar na nossa. E sempre que se envolver acidente, eu peço grande favor parar e ajudar quando não envolver esse acidente, depois pôr-se a fugir. E para os peões, se tem que saber atravessar as ruas, as avenidas, passar, de preferência atravessar nas passadeiras que estão devidamente sinalizadas. Então, não correr a atravessar a estrada. Eu vejo muitas pessoas a correr de um lado para o outro a atravessar a estrada. Sobretudo nessas estradas onde fora da cidade. Podem atravessar as estradas, para evitar. E vejo mesmo aqui na cidade, em vez de passar na passadeira, no semáforo, as pessoas passam entre os carros. Sempre arranjam um corta-mato. É perigoso. As pessoas geralmente não sabem obedecer esse código. Aí saber que cada condutor tem suas coisas nas cabeças, então não confiar. Passadeira, eu sinto mais seguro para passar. Ok? Evitar falar ao celular ao atravessar. E sempre que presenciar um acidente, por favor, de parar e ajudar e não filmar. É hábito atual, qualquer coisa que acontece, filmar. É verdade. Estamos a perder muito tempo em filmar em vez de ajudar. Qualquer ajuda serve. Qualquer ajuda serve para salvar as pessoas. Sobretudo em acidentes coletivos. Então, pomos já a filmar em vez de ajudar, ver quem pode ser salvo naquela altura. Então, essa seria realmente a minha recomendação. E, sobretudo, a condução prudente. A condução com prudência. Existe o chamado termo condução defensiva, assim, mas é preciso ter em conta que o usuário da via pública não é só você. Há mais pessoas. Dr. Barnabé Antônio Dewas, médico ortopedista e traumatologista, diretor do Departamento de Ortopedia do Hospital Central de Maputo. Queremos mais uma vez agradecer a presença do doutor aqui nesse espaço e também agradecemos a presença dos nossos amigos internautas. O nosso muito obrigado. Continuem acreditando em nós e juntos crescemos para que possamos usarmos deste slogan do Ministério de Saúde. Juntos salvamos vida. Juntos vamos salvar vida nas nossas estradas. O nosso muito obrigado e até a próxima sexta-feira, a partir das 12 horas, aqui no espaço da Anviro TV, neste que é o seu World Podcast. Até lá.